Hoje é 25 de maio de 2022, são 17 horas. Eu às vezes não consigo tempo para fazer esta crônica de manhã, então furto um pequeno pedaço da tarde para poder dar vazão a isto que é quase uma necessidade minha de conversar com advogados, advogadas e assistentes em geral e transmitir a todos as minhas preocupações de velho marinheiro da advocacia criminal. E o jornal Estado de São Paulo hoje trouxe retratos muito importantes da vida violenta no mundo e principalmente no Brasil. Por exemplo, eu tirei umas boas porções das manchetes do jornal de hoje. Moro vira réu em ação do PT contra a Lava Jato. E fala em inversão de valores. Outra manchete. Atirador mata 19 crianças e 2 adultos em escola primária de cidade do Texas. Uma terceira manchete, já então dizendo conosco, para espanto e eu diria horror do Ministério Público atuante lá no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro. Vila Cruzeiro tem terceira ação policial mais letal da história do Rio, com 22 mortes. Diz o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, se não fosse para prender, por que tentar prender qualquer coisa nesse sentido? Uma operação que não deu certo. Isso é evidente. Se manda uma parte letal da Polícia Federal e da polícia lá do próprio Rio de Janeiro para invadir uma favela que tem, por hipótese, os líderes de facção criminosa que trafica o crack, cocaína, etc. Se manda esse pessoal para lá. É surpresa que tenha havido um número de 22 mortes, fora os feridos graves. Há uma fotografia no jornal afirmando que os próprios moradores se incumbiram de colocar os feridos no hospital. Não. Alguém colocando um defunto pelos pés na caçamba que vai levá-lo ao Instituto Médico Legal, etc. Enfim, vai levá-lo ao necrotério. Foi isso que resultou da operação policial no Rio de Janeiro. Mas vai se dizer, bem, delinquente precisa morrer. E isso significa que todo morador nas favelas lá do Rio de Janeiro precisa andar com uma certidão negativa de antecedentes criminais no pescoço. Porque se assim não for, morre, bala neles. 22 seriam 22 delinquentes. Há o relato de uma mulher morta com um tiro na cabeça dentro de casa. Isso é o que se publicou, o que se divulgou, porque a ordem parece ter sido, a ordem é matar. Nenhum policial se feriu a não ser com estilhaços de vidro ou hipótese parecida, porque nenhum militar ou policial sofreu ferimento qualquer leve, embora uma ação só igual ou inferior a uma outra que já houve por lá também. Isso tem emulação com
aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Atirador mata 19 crianças e 2 adultos em escola primária de cidade do Texas. E este velho flibusteiro da advocacia criminal com 62 anos de profissão tem o sardônico esgar de dizer que essas 19 crianças foram mortas lá por disparos de arma de fogo. Daí veio a minha ideia de procurar a tradução de Top Gun. Top Gun, o filme mais recente de Tom Cruise. Top Gun, ou seja, arma diferenciada, arma exponencial, arma privilegiada, a arma posta entre as melhores que existem. Top Gun. E dar à presidência da República o apelido de Top Gun brasileiro. Porque dessa imitação que o Bolsa tem feito da tendência dos Estados Unidos da América do Norte em transformar cada norte-americano em possuidor de uma, no mínimo, arma de fogo, ele passa a ser, sim, o Alan Led brasileiro. Arma à cinta e fuzil na mão. Pode, a partir dessas elucubrações correspondentes aqui, a morte de 19 crianças e 2 adultos nos Estados Unidos e 22 mortos na Vila Cruzeiro, exceção feita aos feridos em estado grave, pode-se pôr mais alguns a título de juros pela persecução, com exceção feita a essas coisas acontecidas aqui no Brasil, já se poderia colocar Bolsonaro, presidente da República, como Top Gun brasileiro. Alan Led, com o seu revólver à cinta e porrete nas mãos. O desfrutador mor da pregação da violência entre os brasileiros, com imitação daquilo que vem acontecendo nos Estados Unidos. E diz aí o nosso promotor de justiça, lá das plagas próximas ao Mar Bonito que há em Copacabana, se não era para matar, era para quê? Só para prender, porque ninguém foi preso. Presos foram os defuntos, que foram remetidos para o necrotério ou para a morgue. Então, Top Gun, Bolsa há de ser eleito Top Gun brasileiro, o notificador mor da tendência no Brasil na multiplicação das armas de fogo à cintura de cada brasileiro e no sentido igualitário brasileiro e brasileira também. Por que deixar as nossas companheiras exorcizadas nessa tendência à multiplicação das armas de fogo em poder dos nossos nacionais? Há um outro aspecto muito curioso que é divulgado hoje, uma briga de foice entre o Procurador-Geral da República e um subprocurador-geral em reunião do Conselho Superior do Ministério Público. O Procurador-Geral da República partiu com mão fechada para o desforço físico com um subprocurador que lhe contestava
posicionamentos. E se poderia, quiçá, talvez, poder-se-ia atenuar ou justificar a atitude do Procurador-Geral da República em função dos atendimentos àquelas pretensões havidas ao Ministério Público pelo próprio Presidente da República, porque o Procurador-Geral, em tese, é absolutamente independente daquilo que o Bolsa faz, e isto cria um conflito ético, às vezes, enorme na cabeça do nosso Procurador-Geral da República. O que fazer com esse presidente que se comporta psiquicamente de forma anômala, a pregar, sim, o brasilhamento do porte e da difusão de armas de fogo? O que fazer com ele? Ficar calado, aquietar-se, não disputar, não exibir pareceres contrários à vontade do Presidente da República? Isto é muito complicado, sim, para o nosso Procurador-Geral da República, que, aliás, é uma autoridade com a qual este Paulo César Leite Fernandes não antipatiza, não. É, no mínimo, uma autoridade mor da persecução penal no Brasil, que tem problemas, sim, problemas com a manutenção de uma posição equilibrada no exercício dessa atividade persecutória ou investigatória, eventualmente, de comportamentos, em tese, ilícitos do presidente dos Estados Unidos do Brasil. Então, vamos terminar hoje esta manifestação, que é curta, em relação aos fatos comprometidos com a normalidade noticiados pela imprensa em geral. Aquela ação contra Moro não significa que eu esteja simpatizando muito com o Moro, porque ele ainda não se explicou. Moro ainda não disse por que largou a toga para ser ministro. Quando se explicar, sim, quando explicar, eu já disse, eu até sou capaz de simpatizar com você. Mas antes de se explicar, ou em não se explicando, continuo não simpático a ele, eu como pessoa do povo, e ele, eventualmente, como candidato a qualquer coisa. Quanto ao atirador maluco que matou 19 crianças e 2 adultos em escola primária de cidade do Texas, pense-se bem, matou 19 crianças numa escola primária no Texas. Esse assassino ensandecido. E o nosso Top Gun, Bolsonaro, quer armar a nossa cidadania para transformar os brasileiros em desfrutadores de fogos de artifício contra as nossas crianças, porque lá nos Estados Unidos foram infantes dos dois sexos, os mortos. O que acontece lá serve de estímulo, sim, muito sofisticado, a que um maluco qualquer procure imitar o enlouquecido. Por outro lado, a polícia lá em Vila Cruzeiro matou 22, fora fora aqueles que não morreram, estão internados em algum lugar, em algum pronto-socorro morfético daquela região da nação brasileira. É isso que nós temos hoje, com uma contribuição do Procurador-Geral da República, que partiu de mão fechada
contra o colega numa reunião do Conselho do Ministério Público. Devia estar cansado, devia estar deprimido, deveria estar o Procurador-Geral no pico da inclusão, na necessidade de administrar o poder persecutório que a nossa nação tem. Aras parte para cima de subprocurador em reunião de conselho. Eu me lembro de conflito sério havido, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal entre o ministro Marco Aurélio, de quem eu tenho muita saudade, e do ministro Lewandowski, por quem eu tenho um afeto também, que é automático e absolutamente desprovido de qualquer vinculação mais apertada. Disputas estas entre os dois ministros e o ministro Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Barbosa era, sim, muito agressivo. Expulsou um advogado à força da tribuna da Suprema Corte. Tiraram o colega becado da tribuna, mano militare, como dizem os apreciadores da língua latina, mano militare, retiraram o colega à força da tribuna. Joaquim Barbosa foi muito agressivo enquanto presidente da Suprema Corte e teve da parte do ministro Lewandowski, inclusive do ministro Marco Aurélio, uma paciência enorme no sentido de não levar a disputa a uma acentuação maior no temperamento de cada um. Os ministros souberam administrar a agressividade do ex-ministro Joaquim Barbosa. E o Procurador-Geral da República não conseguiu soptar, quem sabe, a atenuante do cansaço com a administração dessas coisas todas que o presidente da República anda fazendo. O nosso Top Gun, Bolsonaro, o nosso rei da corrida pluriarmamentista pretendida para permitir que o Brasil todo tenha cidadãos portando armas de fogo à cinta em qualquer disputa debaixo da esquina. Dito isto, eu vou terminar esta crônica, que já vai longe. Eu peguei essas manchetes aqui do jornal Estado de São Paulo, mandei recortá-las, mandei recortar inclusive o policial de boca aberta a dizer, quem sabe, não se meta nisto, o outro ocultando o rosto para não ser reconhecido. E há uma outra foto no Estadão que eu não tirei, em um defunto está sendo jogado a uma caçamba, dentro da caçamba, para ser levado à morgue. Conseguiram identificar 13 entre os 22, quem sabe. A polícia vai instaurar o habitual inquérito policial, o Ministério Público vai agir, não vai haver possibilidade de identificar quem atirou contra quem, e tudo vai ficar em água de batata. Nesse meio tempo, um ou outro traficante, quem sabe, há de ter encontrado o fim merecido, e deve haver muito inocente no meio disso aí. As crianças lá do Texas, com certeza, são inocentes. Mas isto que aconteceu no Texas vem acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte, e eu creio que o Bolsonaro fica muito impressionado com o que se faz nos Estados Unidos com as armas de fogo.
e quero imitar aqui. Imita um pedaço do Biden, imita outro pedaço do Putin, ou do Putin. E põe os dois dançando a dança da bailarina do nosso cancioneiro maior, Chico Buarque de Holanda. E lá na Viva!